Teamcast e hoje o assunto tá muito legal. Eu achei muito interessante. E claro, não estou sozinha, estou com o Gustavo. Oi, gente, tudo bom com vocês? Convido você novamente a pegar sua lição, pegar sua Bíblia e vamos juntos recapitular aquilo que a gente estudou na lição dessa semana. Com certeza. E bom, a gente não está sozinho, estamos com uma convidada muito especial que é a Renara. Renara, diga de onde você veio, sua cidade, sua base. Oi, galerinha. Meu nome é Renara Vitória. Eu estou na base da fama, Base Hope. E eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a nossa lição 9, que é a lição Acabou a Festa. Olha que interessante, eu acho. Essa lição fala sobre Belsazar, né, que é neto de Nabucodonosor, e diz um pouco sobre como ele acabou destruindo o reinado que seu avô construiu, né, que foi Babilônia, foi um grande reino muito famoso até hoje. Realmente, Babilônia foi um dos grandes impérios. Acredito que tenha sido o maior império que já existiu em número de soldados, em número de riquezas também. Mas, Renata, eu gostaria que você falasse um pouco mais da lição de sábado, que dá uma breve introdução sobre a lição. Se tem algum ponto que você achou interessante, que você quer destacar aqui pra gente? A lição de sábado, ela vem dando um início, né, da história, vem explicando um pouquinho mais para a gente poder entender o que se passa ao decorrer da lição. Também explica sobre algumas coisas que vão acontecer com o rei Belsazar, conta a história da festa em que ele estava, e vem falando sobre Deus, como ele é justo, como ele fez justiça nessa história. Com certeza. Muito interessante isso. Eu achei interessante também que você falou o título, Acabou a Festa. De que festa ele estava falando? Ele estava falando de uma festa. No contexto, o rei Belsazar, ele estava cercado pelos seus inimigos, mas mesmo assim ele estava no palácio festejando. Ele estava bêbado, ele estava festejando com seus inimigos batendo na porta. E quando ele fala que acabou a festa, porque foi literalmente acabou a festa, aconteceu algo que surpreendeu todo mundo e acabou com a festa que ele estava tendo, aquela festa que não era desejada, que não estava sendo do agrado de Deus. Realmente, Belsazar ele foi um rei bem diferente do seu avô, diferente também do seu pai. A Bíblia não diz o nome do seu pai, mas segundo a tradição era Nabonido. Fez também um bom reinado sobre Babilônia, mas o seu filho Belsazar não foi tão bem, acabou tendo esse deslize, acabou fazendo feio, diferente do seu avô Nabucodonosor, que fez Babilônia, a Babilônia que a gente conhece. Na lição de sábado, na lição de domingo, melhor, teve algum ponto que chamou a sua atenção, visto que ele pede para a gente ler o capítulo 5 do livro de Daniel? Sim, na lição de domingo, ele nos faz algumas perguntas. E uma pergunta que eu achei muito interessante foi quando ele fala o que essa história revela sobre o caráter de Daniel. E eu percebi e anotei aqui que ele tinha princípios, pois quando o rei Belsazar fala para ele que ele ia dar várias recompensas para ele se ele conseguisse revelar o que estava escrito na parede, ele ia dar riquezas, ia dar ouro, ia dar cargos importantes. Mas mesmo assim, ele falou que ele não queria nenhum cargo importante e que ele iria dar mesmo assim a revelação a ele. Então ele tinha os seus princípios, ele não se vendeu por causa de riquezas. Ele entendeu que aquilo que ele estava falando não era ele, sim Deus, que estava revelando aquela mensagem para ele, né? Realmente ele soube ser bem humilde e falar, olha, não sou eu que estou revelando, é o Deus de Israel, e essa é a mensagem dele para você. Né? Uma mensagem de juízo, uma mensagem de advertência. A lição de segunda, ela também é uma lição interessante, ela pede para a gente se aprofundar um pouco mais na história de Daniel capítulo 5. E na lição de segunda teve algum ponto que chamou a sua atenção, que você pode destacar? Sim, na lição de segunda, vem relembrando o nosso texto-chave, que fala o seguinte: Por isso, Deus enviou a mão que escreveu a mensagem. Esta é a mensagem que foi escrita. Mene, Mene, Tekel e Persim. E este é o significado das palavras. Mene, Deus contou os dias de seu reinado e determinou o seu fim. Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. E eu acho que um ponto muito importante, que tem outra palavra, mas a mais importante é essa Mene. Mene? Não, Tekel. Porque fala que Deus pesou ele na balança e ele não estava o suficiente. E é uma metáfora pra gente hoje em dia, porque fala que Deus ele vai nos pesar numa balança. E se a gente não for o suficiente, a gente vai ficar. Lá, ele foi pesado na balança e ele não foi o suficiente para Deus, porque ele estava em pecado, ele estava nas Sim, ruínas. realmente. E eu queria que você falasse um pouco sobre
terça-feira, que terça-feira tem curiosidades que eu acho muito interessante e como eu que sou muito curiosa, queria que você falasse um pouco sobre. Na lição de terça-feira, ela já começa falando sobre o que eu disse agora há pouco, que o rei Belsazar, ele estava cercado, seu reino estava cercado pelos seus inimigos, e mesmo assim ele estava em festa, estava se embebedando, e ele só estava pensando em se divertir, porque ele estava corrompido, ele não estava pensando no que estava acontecendo de fato. E outra coisa interessante foi que fala que ele pegou as taças que eram do templo, e o motivo disso foi porque ele queria mostrar que elas não eram santas o suficiente que ele não podiam pegar. Que eles não podiam pegar, porque era uma coisa santa. Sim. Não podia ser pegada por qualquer um. E ele queria provar o contrário disso. É interessante, eu acho que Belsazar ele era aquele rei assim, ó, só vive uma vez e vivia loucamente sem pensar nas consequências das suas escolhas, né? Eu acho que ele fez tudo que ele queria fazer e fez até muito, tanto que Deus se revolta contra ele e traz essa mensagem de juízo, uma escritura na parede, né? Já pensou, você está numa festa, na sua casa mesmo, aparece uma mão escrevendo na sua parede dizendo que você foi pesado e foi achado em falta, eu morreria de medo, Eu ia preferia sair morrer correndo. Eu ia do sair que correndo. receber aquela mensagem de juízo. Indo para a lição de quarta, que é uma lição que aprofunda um pouco mais sobre essa história, é interessante a gente destacar também que é uma mensagem de juízo e que enquanto ele estava em festa, os seus inimigos, a Medo-Persa, já estava rodeando, né? Sim. Fechou o rio Eufrates, não tinha como a água entrar, a única solução era o povo sair. Então, quando o povo saía, abriam-se as portas e foi aí que a Medo-Persa atacou. Uma estratégia bem inteligente Como e, foi dito na lição anterior, eles faziam um cerco, né? Ao exatamente, redor dos faziam um muros. cerco e fechavam as pessoas lá dentro e não saíam. Morriam de fome e por aí vai. Mas na lição de quarta, teve algum ponto que chamou a sua atenção? Qual desses textos mais chamou a sua atenção? Na lição de quarta, um texto que me chamou a atenção foi o texto de Daniel 5:17, só que ele fala novamente sobre os princípios de Daniel. Outra coisa que me chamou a atenção também foi quando diz que, enquanto ele estava se divertindo, ele já estava levando a sentença. Enquanto ele estava em festa, a destruição estava se formando ao redor dele. E eu acho que a gente pode pegar isso pra gente, né? Quando a gente está aqui no nosso vivendo a nossa vida, a gente está feliz, só que não está nos caminhos certos. A gente está feliz, mas ao nosso redor já está se formando aquela destruição que vai ser o nosso futuro se a gente continuar nesses caminhos. É uma alegria bem passageira, né? A alegria, a felicidade mundana, ela é um sentimento bom que é passageiro. E logo depois vem a culpa, a consequência daquilo que você fez, do que você acabou fazendo de errado, para suprir os prazeres da carne, né? Realmente, ele soube usar a seu favor, usar contra, melhor dizendo, os nadas do mundo. Ele preferiu se aprofundar nesses prazeres do mundo do que seguir o conselho do seu pai, Nabucodonosor, que depois ele Seu volta avô, no do seu caso. avô, Nabucodonosor, que volta para Deus e decide se arrepender de tudo aquilo que ele tinha feito, né? Teve também uma lição que a gente conversou sobre os pais e os filhos, Sim. e o avô aqui dele foi um rei muito poderoso, mas ele não conseguiu manter aquela Babilônia, aquela essência que Babilônia tinha. Sim, Com porque certeza. ele sabia de tudo que tinha acontecido. Ele escolheu não seguir os caminhos certos porque ele sabia o que era o certo. Aqui na lição, ela fala sobre o tempo, porque há tempos atrás disso acontecer, já tinha se profetizado que isso iria acontecer. E fala que sobre o tempo, né? Como a gente tem que escolher as coisas que não são, porque o tempo ele passa. Sim. E muitas vezes a gente escolhe o que vai passar. Como Belsazar, ele escolheu aquilo que estava ali na frente dele. Aquilo que ia ser Passageiro. agora. Isso, aquilo ia passar. Ia vir o reinado de Deus e ele ia ficar para trás. Porque ele escolheu o momento, e não o futuro. Realmente. A gente tem que buscar as coisas eternas, que são as coisas do céu, que vêm de Deus, né? E não as coisas mundanas, que são passageiras. Realmente, outro ponto interessante sobre a lição é que a humildade de Daniel em não receber os presentes do rei. Ele dá a interpretação da mensagem, das letras, da frase, mas ele em nenhum momento aceita. A humildade de Daniel em receber e não receber os presentes é muito grande. Realmente. Eu queria que você falasse um pouco sobre quinta-feira, que aprofunda mais ainda a questão do livro, né, dos escolhidos, não, dos ungidos, perdão. E fala aqui, né, no capítulo 43, fala sobre Belsazar e que ele se orgulhava muito de ser neto de Nabucodonosor e ele achava que só por ser neto dele, ele conseguiria manter o reino tão poderoso que o avô dele tinha construído. Sim, falar sobre como às vezes a gente está tão orgulhoso de si
mesmo, porque o rei Nabucodonosor, por mais que ele tivesse errado, no final da sua vida, ele seguiu os caminhos certos. E Belsazar, ele sabia disso, mas só por ele ser neto daquele rei tão poderoso, ele se encheu de orgulho e quis fazer o que ele queria fazer. E fala sobre isso, como o nosso orgulho, eles às vezes nos enche e tampa os nossos olhos para vermos o que é que está acontecendo de verdade ao nosso redor. Sim. Realmente, nesse pequeno trecho do livro Os Ungidos, na página 225, teve algum ponto que chamou a sua atenção? Falar um pouquinho das coisas que a gente já falou, que é como a profecia já foi profetizado antes. O livro fala mais resumidamente, aprofundadamente sobre a profecia que foi dada, eu não lembro qual foi o livro, mas foi em livros atrás que foi dado a profecia de que isso realmente iria acontecer. Então já foi profetizado. Realmente. Então não é nada, fala também como Deus não faz nada assim Por do nada, acaso. por acaso. E também ele, como ele sempre avisa as coisas, ele nunca faz nada que ele não tivesse avisado antes. Porque ele é Realmente. um Deus de tanto amor que ele avisa que ele vai te destruir antes de te destruir pra tu poder se arrepender. Te dando chance, Te né, dando de uma mudar. chance de se arrepender. E não foi diferente com o rei Belsazar. Quantas chances ele não teve? O testemunho do seu avô também foi uma grande chance. E acredito que esse seja um grande problema nosso, a gente não aceitar o testemunho das outras pessoas e querer experimentar Sim. mesmo as nossas experiências. Você falando disso, eu lembro da justiça de Deus, que a gente já falou. Se eu não me engano, em Isaías 14, 22, fala sobre uma linguagem que o próprio Deus usa, falando que ele vai destruir. E é poucas vezes que a gente vê isso na Bíblia, porque Deus, ele é um Deus justo, mas ele é um Deus de amor. Na maior parte das vezes, ele é um Deus de amor. E em Isaías 14, 22, mostra um pouquinho dessa justiça. A gente pode até estranhar do jeito que ele fala, mas Sim. é o que acontece. Ele avisa e depois acontece. Realmente, a questão até que o Gustavo falou, né, sobre a gente aprender com o erro dos outros. Ele poderia ter visto os erros que, provavelmente, seu pai e seu avô cometeram e ter buscado melhorar naquele sentido. Porque o inteligente, ele aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Então, ele devia ter... Ele tinha, na verdade, a possibilidade de ter sido mais sábio, né, e de ter seguido um caminho diferente na questão de ter... Das escolhas que Das ele fez. escolhas, isso. A lição de sexta, ela traz um ponto muito interessante, que é para fechar a lição com chave de ouro. Na lição de sexta, teve algum ponto que chamou a sua atenção? A lição de sexta, ela fez uma pergunta que me fez voltar ao capítulo 5 de Daniel, que é: pensem como Belsazar deve ter se sentido. E no capítulo 5 de Daniel, ele mostra o desespero que ele sentiu. Fala mais de 2 vezes como ele se sentiu desesperado, porque ele foi procurar com os magos, os magos, que mexiam com feitiçaria, e nenhum soube resolver o enigma que estava na parede. E ele se sentiu desesperado. Porque na hora que ele viu, porque imagina como ele deve ter se sentido. Do nada aparece uma mão e começa a escrever. Sim. E o que ele não sabia é que o que acabou de ser escrito era a sentença da vida dele, que no outro dia ele já ia ser morto. Com certeza. Na verdade, ele até foi morto naquele mesmo dia, né? Na madrugada. Na madrugada, o reino Medo-Persa consegue tomar Babilônia, e daí pra frente entra uma nova fase na história de Daniel, que é o Império Medo-Persa. E falando de cumprimento de profecia, a profecia do capítulo 2 se cumpriu aqui. O sonho que Nabucodonosor teve, que uma pedra atingia a estátua. É incrível a forma que Deus ele nos trata. Mesmo a gente errando, ele nos dá uma chance de arrependimento. Realmente. Eu achei interessante foi a frase que eles colocaram aqui na sexta-feira, que diz assim: quase todos os homens podem ficar firmes na adversidade, mas se você quiser testar o caráter de um homem, dê a ele poder. Foi isso que aconteceu. Belsazar, ele estava tão focado no poder e também focado ali no orgulho, no seu ego, que ele esqueceu do mais importante. Por quê? Nabucodonosor, ali depois da história da fornalha, ele fez um decreto falando que todos deviam adorar o verdadeiro Deus, que era o Deus de Daniel, que é o nosso Deus também. Mas aí, com o passar do tempo, aquele decreto foi meio que sido esquecido, e Belsazar, ele entendeu que não era mais importante, que todo aquele poder que ele tinha era mérito do seu avô, mérito próprio. Essa frase que você leu, não sei se lembra vocês, mas me lembra muito alguns filmes que mostra uma pessoa simples, mas quando é dada poder a ela, ela se Sim. transforma. Para mostrar como o poder, a riqueza... Eu lembro daquela coisa que as pessoas dizem, que os ricos não entrarão no céu, por causa que
nem todos, mas quando a gente recebe poder, a gente acaba se corrompendo pela influência que a gente acaba recebendo. E quando a gente tem poder, é quando a gente realmente mostra quem a gente é. Por exemplo, se eu fosse aqui o presidente do Brasil, eu poderia fazer muitas coisas diferentes para benefício meu. Realmente. E, Renara, eu queria que você falasse agora um conselho baseado na história de Belsazar que pode ser aplicado na vida de nós e também dos adolescentes que estão nos assistindo hoje. Eu acho que uma palavra-chave que eu achei durante essa semana, a lição dessa semana, foi renúncia. Pois a gente tem que renunciar ao que tem dentro da gente, porque as coisas desse mundo, elas vão passar. E o que sobra é o que a gente não enxerga, porque a gente está tão cego com o que está aqui dentro da gente, e a gente tem que aprender a renunciar a isso, renunciar ao próprio eu. Porque tem um futuro muito grande na nossa frente nos esperando, uma eternidade inteira, e a gente acaba se cegando pelas coisas desse mundo. E eu acho que renúncia é a palavra que define o que é que deveria ter acontecido para que o rei Belsazar não tivesse caído em pecado. Realmente, se ele tivesse renunciado, deixado de lado todo o seu orgulho, deixado de bater no peito sobre si mesmo, eu acredito que a história seria muito diferente. Renara, para finalizar, se você pudesse resumir você resumiu na lição toda em uma frase, mas assim, se você pudesse tirar dessa frase uma história da sua vida ou algum momento que você viveu, você conseguiria definir algum ou não? Eu consigo lembrar de algumas situações que eu não posso especificar muito, mas falam sobre justamente renúncia, que tem, às vezes, situações em que a gente pensa que a gente está tão em pecado que a gente não consegue voltar atrás. E é só você renunciar ao seu eu, pedir perdão a Deus, porque Ele tem espaço no coração para todos nós. E no momento em que tu acha que tu tá no pecado e que não consegue mais voltar, é só você abrir seu coração para Deus, porque Ele vai te pegar de volta, porque Ele é teu Pai. E isso lembra as situações da minha vida, em qual eu achava que não dava para voltar atrás. Então, eu só me conectei com Deus. Eu fui para lugares, me afastei de pessoas e eu consegui sentir a presença de Deus de novo, porque eu pensava que Deus tinha abandonado, Deus não queria mais. E eu acho que é recomeço. E sempre tem uma nova chance de recomeçar. Com certeza. Deus, ele é um Deus de recomeço, ele dá uma nova chance para aqueles que falharam. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas não tem como fechar esse momento de uma maneira melhor sem ser uma oração. Você pode olhar para a gente nesse momento? Sim, oremos. Querido Deus, Pai que estás no céu, Pai, muito obrigada pela oportunidade que nós temos de falar da Tua Palavra. Obrigada porque o Senhor está aqui conosco esse dia para estudarmos a Tua Palavra, que o Senhor possa fixar as Tuas mensagens no nosso coração, que a gente possa levar a Tua mensagem a todo mundo e cumprir a Tua missão aqui nessa terra. Abençoe o nosso dia, abençoe todos os adolescentes da União Norte Brasileira, que eles possam estar contigo hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, Renara. Foi um prazer ter você aqui hoje. Eu gostei muito da lição, foi uma lição de muito aprendizado. E bom, espero que vocês também tenham gostado, tenham levado com vocês muitas lições interessantes. E é isso, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, já falei. Continue seguindo nossas redes sociais e também não esqueçam de acompanhar nossos vídeos. Toda semana tem vídeo novo, então fiquem ligados. É isso. Um beijo a todos vocês. Tchau!